Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento às tendências artísticas que marcaram tanto o século XX quanto o século XXI. E para iniciarmos, vamos começar com a arte povera. Ora, a arte povera, ela surgiu exatamente esse termo por volta de 1967, que foi inspirado no conceito de teatro pobre. Isto por quê? Ora, isto porque os artistas utilizavam-se de materiais muito simples, materiais comuns, bastante populares. Você está vivenciando a época do pop art, e o pop art acabou, de certa maneira, tendo um glamour. Então, rejeitando o pop art, rejeitando essas reflexões vazias que se tinha sobre a arte, o consumismo e a produção de massa, foi que a arte povera acabou, de certa maneira, se equacionando. A criatividade, a espontaneidade, o uso de materiais bem simples e, em especial, esse contraste do novo com o velho, são aspectos muito relevantes da arte povera. Vejamos, então, alguns exemplos. Em ordem e acaso, o Botticelli ele faz aqui uma espécie de tapete muito interessante, onde, na verdade, foi uma série de tapetes, utilizando 50 pessoas, onde cada uma fazia um quadro, de imagens mais simples a imagens um pouco mais sofisticadas, baseados, na verdade, em quadrados de 10 por 10. E aí você percebe que, dentro desses quadrados, você nota a representações tanto não só geométricas, como também figurativas. Em Sem Título, por exemplo, temos uma peça que parece mais uma churrasqueira, nos reportando com a churrasqueira com carvão, nos reportando a coisas simples do cotidiano. Em Objeto Esconda-se, nós temos aqui uma espécie de um iglu que ele é feito com fios de lã e nylons, que os elementos simples do cotidiano fazem parte da arte a partir de então. Agora, do Boetti, esse mapa mundi ele é interessantíssimo. Por quê? Porque, na verdade, ele não é o primeiro. Ele fez inúmeros destes de acordo com a evolução política e socioeconômica do mundo. Neste, por exemplo, você percebe aqui a antiga União Soviética, que hoje não mais existe. Esse aqui é o primeiro dos inúmeros mapas bordados à mão. O último foi feito em 1992. Cada mapa, cada país, ela tem não só cores características de sua bandeira, mas também é representado por sua bandeira. Mas temos também alguns detalhes interessantes que chamam a atenção. Por exemplo, vamos para as bordas. Observe que as bordas elas têm frases em italiano. Outra coisa que queremos destacar também é a ideia do fluxo político. Veja, por exemplo, a logomarca da antiga União Soviética. Como falei agora há pouco, esse primeiro foi feito antes da sua dissolução. Quando a gente vai para a África, nós notamos um colorido muito forte, a predominância do vermelho, do amarelo, do verde, que são realmente as cores que predominam nas bandeiras dos países africanos. E também destacando que todo esse mapa ele é bordado com algodão, daí o material simples utilizado dentro da arte povera. Vênus dos Trapos, nós temos uma imagem interessantíssima. Primeiramente, a alusão àquela escultura clássica da Grécia, a Vênus de Milo, né? Então você tem um ideal de beleza estética, você tem aqui também aquele conceito de uma arte clássica. Em contrapartida, ela está em frente a um amontoado de roupas velhas. Observe que, é claro que quando a gente fala de escultura da Grécia Antiga, você fala do nu artístico. Então é como se a arte, de certa maneira clássica, estivesse despida e estivesse descontextualizada em pleno século XX, procurando em meio a um bolo de roupas velhas algo por se vestir, algo por se contextualizar.
minimalismo foi uma ideia muito interessante porque o artista, de certa forma, ele vai tentar reduzir todas as formas e deixar apenas o necessário. Nesse sentido, ele tenta focar a atenção do espectador e tirar tudo que não seria representatividade de arte do foco de observação dele. Não só na pintura, mas também na escultura, nós vamos perceber esses traços bem simples e com a predominância de alguns aspectos geométricos. Em cubo aberto, essa escultura em alumínio, você tem todo esse contorno tridimensional e ela é muito despojada, que faltam algumas partes, faltam 5 na verdade, de suas 12 laterais. E é esse despojamento, é essa falta de partes que faz com que o espectador, ao ver a imagem, comece a completá-la na sua cabeça. Como também você tem aqui pilha, de 1967, onde você tem uma série de placas de ferro galvanizado, uma em cima da outra, criando essa ideia de empilhamento. A simplicidade, o despojamento, o geometrismo fazem parte exatamente desse conceito de minimalismo. Talvez Carl André tenha sido o artista minimalista que mais tenha se aproximado do conceito realmente da escola. E a gente nota isso em Plano de Aço e Zinco. Ele fez um imenso tabuleiro colocado sobre o chão, alternando placas de aço com zinco, onde você nota não só a ideia da simetria, mas também, dentro desse conceito, o geometrismo, como nas outras peças, acaba se incorporando. Em Barra de 23 de maio de 1963, nós temos um tubo amarelo fluorescente. E é um tubo relativamente grande, ele mede quase 2,5 metros. Então, quando ele está ligado, ele acaba por refletir toda a imagem na parede e incorpora a parede ao conceito artístico. Então, não ficamos apenas no tubo, mas na iluminação projetada na parede, como se fosse a parede uma grande tela onde está inserido esse tubo. A arte cinética, ela trabalha muito a questão do estímulo visual. De certa maneira, ela tem as raízes do op art, porque o op art, como vimos, trabalha muito essa ideia de sugestão de movimento, o que não é tão diferente, por exemplo, quando a gente fala de arte cinética. A ideia da arte cinética é tirar a obra de arte daquele aspecto estático e tradicional e, ao traduzir essa sugestão de movimento, ou sugerir ou colocar peças que possam estar em movimento, você tem a obra de arte, ela interagindo com o público no sentido de sugestão. Ela começa lá na sua estrutura e a sugestão de movimento acaba sendo completada na cabeça do espectador. Aqui em Objetos Cinéticos, de 1925, percebemos uma superestrutura onde os objetos estão se integrando e, obviamente, claro, sugerindo essa ideia de movimento em relação ao vento. Em Alquimias, o diálogo com o op art ele é muito interessante, porque exatamente trabalha essa ideia de movimento de feixes de luz. São feixes de luz coloridos, como o amarelo, o laranja, o roxo, o verde. Tudo isso saindo como se fosse ondas de espectro num plano preto. Aqui nós temos uma obra que integrou a exposição A Reinvenção da Pintura, de um dos maiores artistas da arte cinemática, que é exatamente um brasileiro, o Abram Palatink. Aqui você tem não só barras de ferro, como também formas geométricas circulares e quadradas que dão essa ideia de uma movimentação irregular das mesmas.
O hiperrealismo mostra, na verdade, uma tendência que vai muito além do realismo. A ideia aqui, não só na pintura como na escultura, é trabalhar uma obra de arte onde você, ao observar, você confunda com a realidade. É muito diferente do que nós tínhamos, por exemplo, no realismo. Vejamos então. Vamos comparar esta tela do senhor Gustave Courbet, O Desespero, com essa escultura neorrealista. Por mais que o realismo do senhor Courbet tenha buscado retratar a realidade tal como ela é, ao observarmos a tela, nós notamos que ela é uma tela. Não há como. É diferente dessa escultura, onde a gente chega até a pensar, será que isso aí não é uma fotografia impressa? Mas na verdade não. É uma escultura em tamanho natural de uma faxineira. Então, o hiperrealismo vem trabalhar exatamente essa aproximação mais intensa da realidade, a tal ponto de que obra de arte e realidade acabam por se confundir. Quando a gente pega 3D, a gente nota, por exemplo, algumas coisas bem interessantes. Primeiro, o grau de realidade ao abordar o interior do trem. E esse grau de realidade está exatamente dentro do aspecto diagonal do vagão. Nós observamos, por exemplo, aqui do outro lado, no nosso lado direito, nós temos o reflexo da paisagem, um pouco desse reflexo da paisagem no vidro, é um vidro reflexivo, e nós temos uma paisagem urbana, totalmente arquitetônica, não só com o grau de realismo das sombras, da forma, da textura, como até mesmo as pessoas na rua. A impressão que nos passa é de que seja uma fotografia, onde na verdade é uma pintura. Agora, nesta pintura Epifania 1, a Adoração dos Magos, nós temos aqui uma sátira, uma crítica a todo um conceito desenvolvido à época do nazismo. Notemos que temos aqui 3 oficiais da SS, uma representação dos 3 ex-magos, observando a mulher que acabara de ter uma criança. Fazendo neste paralelo de intertextualidade, você tem aqui a Nossa Senhora e o Menino Jesus. Mas veja só, o espanto destes oficiais, ou a admiração destes oficiais, se dá exatamente porque você tem nesta criança um típico exemplo da raça ariana. Então, a tela acaba dialogando com uma das cenas bíblicas mais conhecidas e fazendo uma crítica a esses conceitos nazistas. O fundo escuro, a predominância do preto, dá um caráter sombrio. E realmente foi uma época bastante sombria e de perseguição a quem não se enquadrava nesses perfis, digamos, arianos. Do pó ao pó. Esta tela, ela chama bastante atenção. Primeiramente, nós temos aqui um morador de rua que está aqui no chão. E as pessoas passam desapercebidas, olhando para ele como que, na verdade, ele nem existisse. Não sabemos se ele está morto, se ele está dormindo, se ele está embriagado. Sugere-se que ele esteja morto ou esteja dormindo. O realismo é tamanho que você nota, por exemplo, nos detalhes do rosto, da barba, até mesmo do tênis. Se você for observar, dá para ver até a marca do tênis. O jornal que está ali do lado, as manchetes, a amassadura, digamos assim, do papel do jornal. Então, o grau de realidade é tão forte que chega até a chocar. Infelizmente, uma cena como essa, hoje, está cada dia mais comum. E a denúncia do artista está realmente bem atualizada, como também a indiferença das pessoas em relação a isto.